Olá, eu sou o Fernando Rios. No vídeo anterior, você que não assistiu, está aqui no meu canal, nós aprendemos aqui como reacender a chama do altar, né? Baseado em Levítico capítulo 6, versículo 13. Hoje eu quero aprender com você sobre a transição dessa chama. Um avivamento geracional, a transição do avivamento geracional. Muito bem. Levítico 6, no capítulo... Vamos ler aqui o capítulo a partir do versículo 10. Então, Levítico 6, a partir do versículo 10. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Muito bem, no vídeo anterior a gente aprendeu, entre muitas coisas que nós aprendemos, que não é responsabilidade de Deus de manter o fogo aceso, mas do sacerdote. Quando a gente lê esse trecho aqui, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, dá uma impressão que Deus está garantindo, afirmando, confirmando que o fogo não vai se apagar. Mas Deus não está confirmando, Deus está ordenando. Quando você vai ler uma tradução mais próxima do original, o texto diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Não é uma afirmação, uma garantia, é uma ordem. Porque Deus não tem responsabilidade de manter aceso aquilo que ele mesmo acendeu. Porque em Levítico 6 ele dá uma orientação de como montar o holocausto ali no altar de bronze, os procedimentos para o holocausto. E já no capítulo 9, Arão cumpre esses procedimentos e Deus responde com fogo. Esse fogo que Deus responde, que acende o altar de bronze, é responsabilidade do sacerdote de manter esse fogo aceso, de não apagar. E entre ali as orientações de manter o fogo aceso, as orientações para que se mantenha o fogo aceso, é a remoção de cinza. Porque muita cinza sufoca o fogo, ok? E a cinza, ela não era removida de qualquer jeito e nem tampouco colocado ou jogado de qualquer maneira. Havia ali uma reverência, um respeito, havia um procedimento, uma vestimenta para subir ao altar de bronze e remover a cinza, outra vestimenta para colocar essa cinza no lugar limpo. Então essa cinza não era pegada, colocada, removida de qualquer jeito, ok? Existem alguns profetas que estão pregando que Deus assopra a cinza do altar para manter o fogo aceso, e Deus não assopra a cinza. Deus, com muita reverência, remove essa cinza e coloca no lugar limpo, porque ao assoprar você espalha, e nas coisas de Deus, quando se fala de ministério, no sentido de união, não se espalha, mas se ajuda. E eu quero já aplicar para você entender o que eu estou dizendo. Essa cinza, ela representa, eu aplico nesse vídeo como um ministério que já se queimou, ou um ministério que está queimando. Agora, a lenha que é colocada toda manhã, a lenha nova, é o ministério que vai começar a queimar. Veja que tem que remover a cinza e colocar uma lenha nova para ser queimada. A chama é a mesma, o que muda é apenas a lenha. Ou seja, aplicando então a cinza como ministério que já queimou, obreiros que já tem uma certa idade, que já serviu bem no reino de Deus, o ministério que está passando para dar um lugar ao ministério que está chegando, esse ministério nós temos que tratar as lenhas, ou seja, os novos que estão chegando para servir no ministério, tem que tratar a cinza com muito respeito, com muita reverência. O sacerdote tirava essa cinza com respeito e reverência e colocava essa cinza no lugar limpo. Então fica um conselho aos novos pregadores, aos novos pastores, aos novos jovens. Se vocês desejam manter a chama do avivamento acesa, você tem que respeitar aquele que queimou, que o seu corpo foi queimado primeiro por esse avivamento. Para a nova geração viver o avivamento, precisa respeitar e ouvir a geração anterior. O fogo que vai te queimar já queimou a geração anterior. O seu corpo que vai manter a chama acesa é a mesma chama que foi mantida acesa pela geração anterior. É uma transição de geração. É normal, mas o avivamento precisa transitar de geração em geração. Então, nova geração, respeite a geração anterior.
ouça com atenção. Ouça a experiência dos anciões da nossa igreja, aqueles que já serviram na igreja. A transição é normal, mas para manter esse avivamento aceso, você precisa respeitar a lenha que já foi queimada. É a mesma coisa dos pães asmos, né? Os pães que não tinham adições de fermento, que no âmbito do tabernáculo, o altar de bronze nós estamos tratando aqui, estava no pátio, mas quando você entrava a dentro do tabernáculo, na primeira sessão, vamos assim dizer, estava o santo, e entre outras mobílias que estavam no santo, estava a mesa com os pães da proposição, 2 fileiras de 6 pães, uma em cima da outra, 12 pães, que é o pão da presença, porque estava perpetuamente na face do Senhor, no santo do santo. Veja bem, essa mesa estava com os pães do santo, perante a face do véu do santo, e ele estava esses 12 pães representando as 12 tribos de Israel, Rubem, Simeão, Judá, Issacar, Zebulão, Gad, Asser, Dan, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim, uma representatividade das 12 tribos perpetualmente na presença de Deus, adorando a Deus, e hoje representa a igreja na presença de Deus, mas toda semana esses pães, eles eram trocados, pães velhos eram retirados e pães novos eram colocados no lugar. É a mesma coisa da remoção da lenha todas as manhãs, ou melhor dizendo, a remoção da cinza todas as manhãs, e lenha nova era colocada no lugar. Isso mostra uma frequência, uma constância, um renovo diário, ou seja, a frequência, a constância, o avivamento passando de geração em geração. Mas do mesmo jeito que, de repente, o que dificulta a transição da cinza para a lenha, do avivamento, para você entender, mesmo jeito que dificulta, porque os mais novos, às vezes, não respeitam os mais velhos, não têm a sabedoria de ouvir os mais velhos, sabendo que o caminho que você trilhou, eles já trilharam. A chama que vai queimar no teu corpo já queimou no corpo deles anteriormente, mas também tem aquelas cinzas que não querem passar o bastão. Cinzas que, de repente, não apoiam a nova geração. De repente, vê um jovem novo se destacando no ministério, seja pastoral, na pregação, no evangelismo, e, de repente, com ciúminho, não apoia, não passa o bastão para a nova geração e, assim, atrapalha essa transição. Eu me lembro agora aqui da viúva de Naim. A viúva de Naim, que ela já tinha perdido o seu marido e agora perdeu o seu filho também. E ela estava ali numa cerimônia fúnebre, era uma caravana fúnebre, um cortejo fúnebre, e essa multidão que estava acompanhando aquela mãe que tinha perdido o marido, agora tinha perdido o filho, se deparou com a multidão que estava com Jesus. E veja bem que aquela mulher, ela chorava por aquele filho, porque aquela mulher estava desamparada. Aquela mulher já tinha perdido o marido. E quando você olha aquela caravana, daquele cortejo fúnebre, você vai perceber que a maioria das pessoas que estavam lá já estavam acomodados e conformados com a morte. Porque entre aquela multidão vai ter os parentes que já passaram por aquele caminho, a terra daquele caminho já conhece os passos daquelas pessoas, porque não faz tanto tempo, talvez, elas passaram por aquele mesmo lugar para enterrar o marido daquela que agora então viúva, e agora estão fazendo o mesmo percurso para enterrar o filho. Nós vamos encontrar também, os historiadores vão dizer que era costume da época contratar mulheres que a profissão dela era chorar em velório. Então eram profissionais músicos, que a profissão é tocar em velório, ou seja, profissionais da morte, entre aspas, profissionais de cerimônias e cortejos fúnebres, pessoas que de certa forma estão acomodadas e acostumadas com a morte, mas está uma mulher ali que as lágrimas dela são verdadeiras, uma mulher que perdeu seu filho. Ali estava invertido o ciclo natural das coisas. O natural, mesmo que é triste, é os filhos sepultar os pais e não os pais sepultar os filhos. E está ali aquela mulher sepultando, levando o seu filho a ser sepultado. A sua última esperança de subsistência naquela tradição patriarcal, que de repente aquela mulher ia ficar desamparada agora, porque perdeu o marido e perdeu o seu único filho. Mas aí Jesus vem, encontra aquela mulher, toca no esquife, e aquele jovem levanta e começa a falar. O que eu aprendo com isso? Enquanto tinha uma multidão conformada com a morte, tinha uma mulher inconformada com a perca do filho. Uma geração ali estava se passando
porque já tinha ido o marido, o natural era ir a mãe e não o filho. Então aquela mulher, ela não estava conformada de perder a nova geração. Então, aplicando nos dias de hoje também, tem pessoas que estão conformadas com a morte espiritual, mas como aquela mulher, tem pessoas que ainda choram, porque até aqui eles trouxeram a obra de Deus, serviram na obra de Deus, desbravaram na obra de Deus, pregaram, evangelizaram e não estão conformados com a nova geração, com uma morte espiritual na nova geração, chorando, dizendo: a minha geração fez e eu não aceito uma morte espiritual da nova geração, eu não aceito que não haja uma transição desse avivamento. Jesus, movendo de íntima compaixão, tocou no esquife, aquele jovem levantou e começou a falar. Da mesma forma, enquanto tiver pessoas inconformadas, clamando por avivamento, chorando, dizendo: faz de novo, Jesus entra na cena, toca, e o jovem, representando uma nova geração, levanta-se e começa a falar, ou seja, há uma ressurreição, mas não no sentido apenas de só surgiu a vida, mas fica aqui omisso, não, levanta e começa a falar, começa a viver esse avivamento, a pregar a palavra de Deus. Então precisamos trabalhar de mãos dadas com a geração anterior para que haja uma transição da chama da geração anterior para a nova chama. É minha responsabilidade e sua de manter a chama do avivamento ou reacender essa chama na atual geração. Se o vídeo de hoje te agregou de alguma forma, eu também te peço, como no vídeo anterior, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, pega o link desse vídeo, é muito fácil, compartilhe para os seus amigos, nos grupos da tua família, da tua igreja e permita que outras pessoas também sejam edificadas com a palavra de Deus. Toda segunda-feira um vídeo novo no meu canal, toda quarta-feira live às 21 horas da noite e todo dia corte de vídeo. Deus te abençoe, até a próxima oportunidade.